a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estou eu novamente no nosso canal de vídeo para conversar com vocês um pouco sobre tecnologia. E eu tenho nesse nosso canal de vídeo vídeos sobre diversos assuntos interessantes. Nós temos vídeos de dúvidas, nós temos vídeos assim de interesse geral, nós temos vídeos em que nós falamos de componentes e temos uma série interessante que eu dou continuidade nesse vídeo agora, que é a nossa série de arqueologia eletrônica. É a volta ao passado. É quando eu vou lá nos anos 20, 30 e até antes e vou conversar com pessoas daquela época de uma forma imaginária, como se eu tivesse uma máquina do tempo. Eu volto no tempo e vou visitar alguém do mundo da tecnologia, do mundo da eletrônica naquela época. Por exemplo, um técnico na sua oficina, e vou conversar com ele. E vocês vão ver que tem muita coisa interessante que talvez vocês não conheçam nos nossos dias. São coisas que usam termos técnicos que tratam de componentes e tecnologias que hoje a gente não usa mais. Assim, voltando lá na oficina do nosso técnico, certo? Que eu vou chamar de Aloysio, por exemplo, o seu Aloysio, encontro esse profissional da eletrônica trabalhando num equipamento estranho. Ele está com o equipamento aberto e eu vejo que é uma tecnologia bastante interessante e ele me fala que aquele componente que ele suspeita que está ruim naquele componente é uma válvula Tungar. Vocês sabem o que é uma válvula Tungar? Eu vou dar depois que eu conversar com esse técnico a respeito de vários temas, um intervalinho no nosso vídeo, que é para que vocês pensem. E depois eu venho com as respostas. São coisas que os técnicos do passado, aqueles mais antigos, alguns ainda conhecem. Outros, os jovens, não têm a mínima ideia do que se trata. E aí ele me fala que talvez aquela válvula Tungar do aparelho dele, que era um carregador de baterias, tenha que ser substituída por um ignitron. E eu comentei com ele que o ignitron talvez não servisse porque ele não é um dispositivo tão indicado para aquele tipo de aplicação. Vocês sabem o que é um ignitron? Vocês não têm ideia, né? Vão pensando aí, né? Mas existe também um outro dispositivo que ele me falou, que eu fiquei também na dúvida, mas depois eu me lembrei. Na verdade, eu não lembrei mesmo. Eu estava com o meu celular, que naquela época, voltando ao passado, não iria funcionar, mas o seu arquivo de termos técnicos lá do meu almanac, a seção do site que eu tive o cuidado de gravar antes de voltar lá, me dizia o que era. E ele me falou que ele está pensando em usar um excitron lá no dispositivo que ele estava consertando. E eu disse que talvez realmente ele não serviria, né? E eles comentamos, ele falou que ele sabia que eu tinha vindo do futuro, ele não se espantou. E ele falou, então lá no seu tempo, certo? Lá no futuro, talvez vocês já usem os binistores. Aí eu levei um outro susto. O que é um binistor? Um binistor, certo? É um dispositivo, realmente, que eu vou contar para vocês depois do que se trata. Vocês sabem o que é um binistor? Não, né? Certamente traz mais algumas dúvidas. Mas existem ainda outros dispositivos que a gente conversou que poderiam ser usados naquele carregador de baterias. E ele me falou de um tal de Barretter. B-A-R-R-E-T-T-E-R. Que será isso, né? E novamente eu consultei lá a minha enciclopédia, o meu almanac, e realmente eu falei, descobri o que era e comentei com ele. Mas o Barretter, nesse caso, ele não vai servir porque ele não é indicado para correntes elevadas. E realmente trata-se de alguma coisa nesse sentido. Continuamos a conversar até que ele resolveu reparar lá o seu carregador de bateria e pediu que eu pegasse um ammeter lá na sua bancada. Você sabe o que é um ammeter, ou na pronúncia correta em inglês, emitter? Um emitter é
talvez vocês não saibam. Os técnicos mais antigos, eles ainda usam esse termo para designar esse dispositivo que lá o nosso técnico do passado tinha na sua prateleira de coisas, né? Intervalinho para vocês pensarem nas respostas. Inspiração. Um fenômeno comum e muitas vezes produz resultados incomuns. Que não conhece idade, gênero ou fronteira geográfica. Ele está incorporado em toda a criação humana, mas permanece incrível, confuso, e quando desaparece, nos preocupa. Independente de como ou onde você se inspira, a Mouser está pronta para ajudar a trazer isso à vida. Temos parcerias com mais de 700 fabricantes de componentes que estão no negócio de gerar novas ideias, permitindo a inovação. E a Mouser é o canal preferido desses fabricantes para lançar no mercado milhares de novos componentes inovadores. Todos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar do mundo, pronto para você tornar real a sua inspiração. Mouser Electronics. Descubra, projete e desenvolva. Aqui estou eu para explicar todos esses termos do passado, esses termos arqueológicos da eletrônica que eu usei nessa história imaginária. Tungar. Você sabe o que é Tungar? É uma válvula retificadora que se usava no passado para fazer fontes como carregadores de baterias. Porque naquela época não existiam diodos semicondutores de alta corrente como hoje. Era uma válvula. E essa válvula vocês podem encontrar até hoje em algumas sucatas. É uma válvula que ela é cheia de um gás do argônio, que quando ela conduz, ela funciona como um diodo e ela pode operar com correntes muito altas. Então ela era usada no passado para os carregadores de bateria. O ignitron, que é a outra coisa que eu falei, é uma válvula também retificadora lá do passado, só que ela era cheia de mercúrio e ela era usada mais nos circuitos de alta tensão, não eram como o tiratron, que era usado nos circuitos de alta corrente e baixa tensão. E existia ainda o excitron, que nós conversamos na época, que era também uma válvula retificadora de mercúrio, mas ela era indicada para altas potências. Ela tinha um anodo e um catodo dentro de um bulbo de vidro. Ela era aquecida, como essas lâmpadas de vapor de mercúrio que ainda existem em algumas ruas, e quando ela entrava em funcionamento, ela funcionava como um retificador. E aí eu falei lá com ele no Binistor. O Binistor era um dispositivo que já estava começando a aparecer naquela época no mundo dos semicondutores. Ele era um retificador, mas um retificador que ele funcionava de modo controlado. Ele foi aquele dispositivo que foi o precursor do SCR. E ele funcionava também com umas correntes ainda não muito altas, porque estava começando na época. E eu falei de um barreter. O barreter era um retificador, era um dispositivo que ele mantinha a corrente constante nos retificadores, nos filamentos das válvulas dos aparelhos antigos. Então era uma espécie de termistor retificador que era usado em alguns aparelhos daquela época. E aí quando ele pediu para mim pegar um ammeter, um ammeter, certo, na prateleira lá dele, é um medidor de corrente. Ele é o amperímetro, certo? Esse termo vocês já ainda encontram como ammeter, o voltímetro, certo? O ohmímetro em literatura inglesa atual. Mas ele vem de longe. Voltaremos em novos vídeos desta série falando de tecnologia antiga, da nossa arqueologia.